Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 6. O nosso tema é esse: Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. A visão de Deus é muito maior do que a nossa. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Tudo de Deus são mais alto do que aquilo que nós pensamos. Então diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, 16, versículo 6. Todo encontraram? Diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. A igreja pode assentar em nome do Senhor. Não vamos fazer uma oração primeiro, vamos orar primeiro. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, Senhor, a nossa vida, meu Pai, a vida da Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Nós Te pedimos, ó Espírito Santo, venha nos santificar, venha ungir a nossa boca, venha ungir, Senhor, o nosso coração, o nosso ouvido, meu Deus, para, Senhor, o que for falado aqui nessa noite, Pai, seja a palavra do Senhor na minha boca, Deus, não seja de mim mesmo, Senhor, não seja sangue nem carne, mas, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, que nos revela, meu Pai, a Tua vontade. Venha abençoar esse Teu filho, venha abençoar essa Tua filha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha curar os enfermos, meu Pai, venha curar, meu Pai, aquele que está com a ferida, meu Pai, há muito tempo que não cicatriza, meu Pai. Passa, Senhor, o Teu bálsamo, Senhor, naquele lugar, meu Deus, naquela ferida, para que seja curado neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca, meu Pai, toca em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando em nome de Jesus. Toca nesse jovem, toca, meu Pai, nessa criança, toca, meu Pai, nesse pai de família, toca nessa esposa, toca nesse neto. Vai tocando, meu Pai, porque o Senhor não é limitado nem ao tempo, nem ao espaço. O Senhor é o Deus de perto, mas também de longe. O Senhor é o Deus de monte, mas também de vale. Opera maravilha, Senhor, na vida da nossa família. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo diga amém. Agora pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus não vê como vê o homem, porque às vezes na nossa vida nós podemos camuflar de uma maneira que às vezes nós não mostramos o que nós somos. E isso é muito perigoso, irmãos. Isso é muito ruim.
Então, o que Samuel ouviu de Deus é que Deus estava olhando, não estava olhando a boniteza dos filhos de Jessé, estava olhando o coração. E Provérbio 4:23 fala que de todas as coisas que nós temos que guardar é o nosso coração, porque dele é que procede a saída da vida. Dele é que procede a saída da vida. Então nós temos que guardar. Ainda fala mais que a nossa boca, fala o que o coração está cheio. Então passou aqueles 7 filhos de Jessé. Aí ele falou, não é esse Samuel, não é este. Samuel, todos nós sabemos que Samuel era um homem que tinha comunhão íntima com Deus. Tinha uma comunhão, porque ele tinha um triplo ministério de juiz, de profeta e de sacerdote. E o sacerdote era para orientar as nações, se nós estaríamos fazendo a vontade de Deus, ou se estava pecando contra Deus. Então ali mandaram buscar aquele que ninguém dava, irmãos. As coisas de Deus, para o homem natural, parece loucura. Mas não é loucura, para o espiritual não é. Porque Deus não quer saber. A verdade é essa, irmão. A gente está aqui, mas Deus não quer. Deus, irmão, se eu soube aqui de bermuda ou de camiseta, a gente é um desrespeito que às vezes a gente tem na igreja, mas não que Deus estaria olhando, não, irmãos. Se fosse assim, Deus não estaria olhando lá para os índios. Lá na selva amazônica, os índios lá nu. É semelhança, é homem, é mulher, é semelhança de Deus, irmãos. Então, às vezes, nós enganamos, nós temos que ter cuidado para nós não enganar a nós mesmos. E há pouco tempo eu falei aqui, que às vezes na mensagem de domingo, que eu preguei, às vezes nós queremos que esse holofote aqui vem, me acompanhe os meus pés, para lá e para cá, com coisa que eu fosse a atração desse lugar, com coisa que qualquer pregador fosse atração. O que atrai é Jesus, irmão. Ele que atraiu nós para ele. Quando ele foi pendurado na cruz, ele atraiu muitos ali para ele, irmão, que nós estamos fazendo. Nós não faz para o homem, nós fazemos para ele. Então, não vê, Deus não vê como nós vemos o que está perto, mas Deus, lá da glória, Ele está vendo aqui o nosso coração. Ou eu vou te falar, irmãos, até a batida que o nosso coração está dando aqui, Deus está sabendo, sabe por quê? Porque Ele que fez. O livro dos Salmos diz que nós éramos ainda informes no ventre da nossa mãe. Deus já sabia. Deus já via ali o crescimento, o ossinho, a carninha crescendo ali. Deus acompanhou. E que perfeição, irmãos. Que perfeição. Eu às vezes olho no espelho, não que eu me acho bonito não, irmão, mas eu contemplo a glória de Deus. Eu falo assim, obrigado pela sua perfeição, Senhor. 2 olhos dessa idade ainda está enxergando, ouvido para ouvir. Eu contemplo a perfeição, irmão, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus na nossa vida. E isso é grandioso, irmão, na nossa vida. Isso é a coisa que nós valorizamos, ou temos que valorizar, muito mais do que tudo na nossa vida. E às vezes, hoje, irmão, existe muitos assim, pintar com coisa que isso chama a Deus. Às vezes pinta não estou falando aqui pintura assim não, né, irmão? Às vezes pinta um lado de escuro, pinta outro lado de vermelho, às vezes não, irmão, não é isso não. É aqui que Deus está olhando, irmão, é aqui dentro de nós que Deus está olhando.
Então mandou buscar aquele fedendo ovelha, né, irmãos? Fedendo a fezes de ovelha. Que não tinha nenhuma aparência, não tinha nenhuma beleza que atraísse. Quando parou, essa mulher falou assim: não, Jessé, ainda falta um, vai chamar, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos consagrar o Senhor, nós não vamos. Aí chamaram o mais feinho, né, irmão? Vou falar assim, né? Não é pecado falar assim não, né, irmão? Mas tinha um coração de Deus. Tinha um coração de Deus. É este. Assim é que Deus vê. Irmãos, assim é que Deus olha para nós. Então por isso que eu digo em Provérbios, se o amado tiver aí, coloca aí para nós, 4:23. É melhor do que aqui para mim. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guardar, tem que guardar, apresentar ele a Deus, irmão. Falar aqui: Senhor, está aqui, sem mácula, sem mancha, sem coisa alguma, sem raiva. Mesmo que o vizinho provoca, Deus abençoa ele. Mesmo que o vizinho joga casca de banana, que o vizinho joga o que quiser no quintal da gente, mas Deus abençoa ele. Isso que Deus quer ver de nós, irmãos. Coração guardado da inveja, guardado do rancor, da maledicência, de todo mal. Guardar, porque dele procede a fonte da vida, e o Senhor está olhando para dentro de nós. Amém, irmãos? Está olhando para dentro de nós. Ele não está olhando a maneira. Jesus, inclusive, Jesus disse assim: venha do jeito que está. Jesus veio, irmão, para os doentes. Jesus não veio para aquele intelectualmente achando que não precisa de Deus, igual eram os fariseus. Nós vamos entrar nesse detalhe já, irmãos. Igual eram os fariseus, achavam que não precisava de Jesus. Quantas pessoas arrogantes acham que não precisa de Jesus, não precisa de Deus na vida deles, porque tem às vezes uma posição privilegiada, acha que não precisa de Deus. Mas eu já li aqui no Salmo 49, parece que é 49:8, entendeu? Que a salvação, a redenção de uma alma, ela é caríssima. Dinheiro nenhum paga, dinheiro nenhum compra a salvação de uma alma. Somente o sangue de Jesus, aquele sangue derramado na cruz, aquele sangue carmesim que foi derramado naquela cruz, aonde nós conquistamos a nossa salvação, aonde nós conquistamos a nossa cura, a nossa libertação dos nossos pecados, porque eram muitos, mas naquele madeiro, o peso daquele madeiro não era simplesmente a madeira, mas era o pecado nosso que estava ali, que Jesus estava ali carregando ali, era o nosso pecado naquela cruz. Então os fariseus, eles queriam às vezes justificar a si próprio. Nós vamos ver Lucas 18:9 em diante, fala de um fariseu e de um publicano, que ele subia no templo para orar. Está escrito assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira:
ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores. Aí continua: homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possui. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus. Dizia assim, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí, o 14 diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Amém, irmãos? Amém? Nós não tem condições do homem nenhum se justificar a si próprio. Somente ele é justificado com o sangue de Jesus na cruz. É o único que deu a vida por nós. E os fariseus achavam que ele justificava a si mesmo, que ele orava, porque ele dava o dízimo, que ele fazia isso, o cara fazia aquilo, e achava que ele era diferente daquele publicano. Às vezes ouviu, irmão, isso é muito difícil. Às vezes ouviu alguém falar que aquele publicano, aquele cobrador de imposto, cobrava imposto além, porque Zaqueu deu um péssimo testemunho. Zaqueu tinha dado um péssimo testemunho. Depois ele foi perdoado. Às vezes eles pensavam que esse publicano também, os fariseus, pensavam que esse publicano era a mesma coisa deles. Mas Deus estava olhando dentro dele, Deus não estava olhando a aparência, Deus estava vendo que ele queria justificação de Deus, ele queria justiça de Deus, que ele sabia que não tinha condições de justificar a si mesmo, como nós nenhum temos. Então Jesus, em Mateus 23, Jesus chama os fariseus, o que diz assim: o que a si mesmo se exalta, qualquer que a si mesmo se exalta, se humilha, aliás, será exaltado. Estou trocando aqui agora. Qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas que o que exalta será humilhado. Será humilhado, irmãos. Aqueles que confiam na sua própria capacidade. Eu sou eu, né? Eu posso, né? É Deus, irmãos. Jesus disse: eu sou o pão da vida. É Ele que é. Eu sou a água viva. Sou o pão vivo que desceu do céu. Sou o alfa, sou o ômega, sou o princípio, sou o fim de todas as coisas. Não é nós, mas é o Senhor. É o Senhor. Aí ele continuou falando em Mateus 23. Ele continua falando, irmão. Jesus, ele falava com toda convicção, irmãos. Ele não temia o que ninguém achasse dele, se gostasse ou se não gostasse. Mas ele é assim, irmãos. Jesus continua assim. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que tudo pode fazer, porque ele não mudou. Aí ele continua falando ali: ai de vós. Esse ai, irmão, Jesus amado. Coitado
do ser humano que ouvia esse ai. Esse ai, irmão, tem um peso na salvação da pessoa negativo muito grande. Ele diz assim: ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, hipócritas. Aqueles que queriam ser, irmão, que queriam ser melhor de que o outro, agora está ouvindo hipócritas. Aí ele continua: pois que dizimais. Aí ele estava justificando: dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas outras. É aquilo, irmão, que eu estou dizendo. Eles estavam omitindo, eles estavam fazendo isso aí, mas a misericórdia, a fé, eles estavam omitindo. Eles achavam e outra coisa, eles não estavam dando o dízimo que deveria dar, não. Eles estavam dando o dízimo do hortelã e do cominho, né? Cominho, né? Que era o mais simples, irmãos. O dinheiro mesmo, o dinheiro mesmo, ele não estava dando isso aqui, a minoria. Então o que adianta, irmãos? O que adianta se nós pegarmos 10 mandamentos na nossa vida? Êxodo 20, estará os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos resumem 2 mandamentos muito importantes, que às vezes está faltando na vida da igreja, está faltando na minha vida, está faltando na nossa vida. Ele resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Pastor Leandro, pastor Júnior, pastor Moisés, eu amo de coração vocês, eu amo a igreja de coração. Para nós cumprir os 10 mandamentos, se nós conseguir cumprir esses, os outros 8 estão sendo cumpridos também. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Como este fariseu, ele não estava amando o próximo, ele estava querendo acusar o próximo. Quem é nós, irmão, para acusar alguém que seja? Se nós pega número 23, quando o rei Baraque mandou Balaão amaldiçoar o povo de Israel, ele disse: eu não vou amaldiçoar, rei, como eu posso amaldiçoar uma pessoa que Deus abençoou? Ainda que você me desse uma casa. Irmãos, podia voltar aquele tempo. Ainda que você me desse uma casa cheia de ouro e de prata, eu não amaldiçoaria aquele que Deus abençoou. Aquele que Deus abençoou. Não vamos ler, está lá em número 23, nem está aqui, lá em número 23. Aí ele queria acusar: eu não sou igual estes publicanos. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso, igreja. Eu te falo, às vezes nós passamos, às vezes, perto do botequim, tá lá aqueles coitados lá, bêbado. Irmãos, eles estão numa armadilha de Satanás, que a gente sabe que é difícil a pessoa sair, irmãos. Pouco tempo teve um rapaz lá perto de casa, rapaz que eu diz assim, porque é mais jovem do que eu, né? Assim, um rapazinho assim como o Leandro, assim, né? Pastor Leandro, como assim, um rapazinho, falou comigo, bateu, me chamou do portão da minha casa, falou assim: São Antônio, eu falei assim: mas como é que você sabe disso? Eu sei que o senhor é um homem de Deus. Eu falei: sou santo. Às vezes você tá me vendo por causa de eu sair de terno para a igreja, isso não justifica nada, não. Ele falou: não, mas aqui na rua, todo mundo fala bem do senhor. Sabe por quê, irmão? É um coitado que fica lá no bar. Eu atendi ele com todo carinho, chamei ele aqui, ele não veio para vir. Quarta-feira da semana
passada, ele não veio. Aí ele me contou a história, falou assim: São Antônio, eu já pus 100 mil reais fora, em bebida, em farra. Eu falei assim: olha, eu não posso fazer nada para você, a não ser o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Só Jesus Cristo pode te libertar. Só Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode te libertar. Falei com ele. Aí nós estamos lá, Mateus 23, nós lemos o 23, nós vamos continuar agora, 24. Aí Jesus Cristo começa, coisa que nós não pode apontar, mas Jesus Cristo começa a falar com eles, apontar para eles, chamar eles de condutores de cegos, que coais um mosquito e engolir um camelo. Aí ele continuou falando com ele, diz assim: ai de vós, ai de novamente, ou ai aí de novo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Quer dizer que de ódio. Tem mais: fariseu cego, não cego visual, que não estava vendo os prodígios, não estava vendo os milagres de Jesus, mas cego espiritual. E como tem muito cego espiritual, é aquele que vê Deus fazer um milagre e faz de conta que não recebeu nada de Deus. Limpa primeiro, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ele continuou falando: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado. Agora eu vou chegar lá onde eu falei, Provérbio 4, 23. Que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda imundície. De toda imundície. Esse é o último, 27. Por quê? Porque Deus estava olhando lá dentro dele. Deus não estava olhando, Jesus não estava olhando a maneira que ele estaria vestido, porque eu tenho certeza que eles vestiam bem, mas estava olhando lá dentro do coração. Lá está cheio de osso podre. Você está bonito, você está como sepulcro caiado, mas por dentro está fedendo, por dentro está cheio de ódio. Ah, meu amado irmão, que triste a história desse fariseu, para nós trazer para a nossa vida, para nós não cair no mesmo erro. Porque tudo que está escrito, seja o Velho Testamento, aqui já foi no Novo, mas o Velho Testamento é figura do Novo Testamento, para que nós não caímos na mesma cilada do diabo. Os mesmos fariseus, quando Jesus curou um cego e mudo, eles blasfemaram contra Jesus. Jesus estava fazendo aquilo que ele veio para fazer: dar vista ao cego, fazer que o surdo ouve, fazer que o aleijado caminha. Isso era a missão de Jesus, não era somente salvar aquele que havia perdido, mas era a missão também de Jesus curar, restaurar um corpo doente. Aí eles começam a blasfemar de Jesus. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então
um endemoniado, cego e mudo. De tal modo, o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, e os hipócritas aí, ao sepulcaiado aí: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra a si mesmo é devastado. A toda cidade ou casa dividida entre si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa o Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? É isso aí, irmãos. Jesus lá fazendo o bem, curando lá, e os fariseus blasfemando. Quem não poderia fazer aquilo. É assim, irmãos. E hoje não é diferente não, tá, irmãos? Hoje, às vezes, você está fazendo um bem aí, o outro acha, fala assim, não dá ouvir desse cristão, não. E às vezes te apedreja. Mas quando te julgar, igreja, quando te julgar uma pedra, ela vai servir para você alicerçar a sua vida espiritual. Estevão, quando apedrejaram Estevão, ele viu o anjo, o céu aberto. E os anjos de Deus, ele viu o céu aberto. Mas é assim que tem que acontecer com nós. Não pensa não, igreja. Não pensa que o mundo vai te elogiar, não. Não espera isso dele. Mateus 5 fala da bem-aventurança, e eu vou dizer só aqui uma bem-aventurança. Quando ele diz assim: bem-aventurados sois como quando for perseguido, porque por isso grande será o vosso galardão, a sua recompensa. Às vezes nós não queremos ser perseguidos, às vezes nós não queremos receber da vida, da boca das pessoas, que nós somos crente chato. Não é chato não, irmão. Nós somos preocupados com pessoa que está indo para o inferno e depois não sai de lá. É o contrário, é porque nós amamos a pessoa. Mas o pão é para os filhos de Deus. O pão é para os filhos de Deus. Se a pessoa não quer alimentar do pão vivo, não quer alimentar de Jesus, é problema dele. Mas o nosso dever é falar com ele, é mostrar a ele. Você sabe que a máscara deste povo, desses fariseus, eles vai cair no dia que Jesus reunir a igreja no Monte Sião. Essa máscara desse fariseu hipócrita, guia de cego, sepulcaiado, vai cair. O profeta Isaías falou isso, irmãos, com toda convicção. Sabe o que Isaías falou com toda convicção? Porque ele viu a característica de Jesus, como Jesus era. Que Jesus era como raiz de terra seca, que não tinha nenhuma beleza, não tinha nenhuma formosura, nada que agradasse a pessoa. O profeta Isaías falou isso. Mas ele era o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele é tudo. Ele é tudo.
Nós não somos nada, Ele é tudo, Ele é tudo. Nós sem Ele nada nós somos. Ele sem nós, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus e nós não somos nada, absolutamente nada. É uma folha seca que o vento leva para lá, traz para cá. É como uma folha seca na nossa vida, somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nada somos. Porque Ele é que convence do pecado, do juízo e da justiça. Isaías 25, 7. Vai cair a máscara deles, vai cair a máscara deles. Vai cair a máscara não só deles, mas de todo mundo que camufla debaixo de uma máscara, que está ali com capa de ovelha, mas o coração, Deus está vendo, o coração está coração de lobo, doido para devorar. Não só deles, vai cair de todas as pessoas. De mim mesmo, se eu tiver nessas condições. Eu não sou pregador que puxo só brasa para minha sardinha, não. Vai cair a minha também. Cai de todos. Diz assim, o 25, 7. E destruirá neste monte a face das coberturas com que todo o povo anda coberto, e o véu com que todas as nações se cobrem. Vamos ver o 8 também aqui para completar alguma coisa. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o diz. É o Senhor que diz, não é eu que estou falando. Porque eu não teria sabedoria e não teria autoridade para dizer certas coisas, essas coisas, mas é a palavra de Deus, ela tem que ser dita. Aquele que esconder, aquele que estiver escondendo o seu rosto, numa máscara ou no véu, mas por dentro, é porque não consegue, esconde o rosto, é porque não consegue mostrar o que a pessoa é. Aí vai ser descoberto. Mas Deus tirará o opróbrio do seu povo. Mas a máscara vai cair. Eu vou voltar onde eu comecei. Samuel 16, 7, que diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, o alto ou baixo, porque o tem rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Você está vendo, eu estou vendo diante dos meus olhos, que aqui é o pastor Leandro, pastor Júnior, pastor Moisés, aqui é a igreja, eu não vou falar nome, porque tem umas que eu não conheço o nome. Eu estou vendo você está me vendo, o que está diante dos olhos, mas no coração não. Coração é só Deus, Ele pode penetrar. É só Ele que vai, é a palavra dEle que penetra. Hebreus 4:12, já estamos encerrando. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e mais o quê? Duas coisas, viva e eficaz. Mais o quê?
e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que corta para lá e corta para cá. Vai cortando. Espada de 2 gumes. Ela fura, mas ela também corta. Assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Jesus estava lá pregando, lá no Evangelho de São João 6, me parece que é 6,67, se não faz na memória, eu não tenho aqui, mas Jesus estava lá pregando. Aí os discípulos começaram a sair, um atrás do outro. Aí Jesus perguntou, aí Pedro falou assim, não, porque está muito duro esse discurso. Está muito duro esse discurso. Ninguém pode aguentar. Irmão, o ser humano gosta de ouvir palavra prazível. Você, fulano, você é fantástico, você é o melhor que tem. É isso, irmão, é o ego, é que faz bem o ego, a pessoa. Mas Jesus estava ali pregando a verdade. Aí Pedro, você é por causa disso, Pedro? Você não quer ir, não? Vai, Pedro. Não, Senhor, não. Quem quer voltar aqui para o mundo? Quem quer voltar para o mundo? Para aquela vida antiga? Aquele cacuete antigo, quem quer voltar? Eu não quero. Aí Pedro falou assim, não, Senhor, não, Senhor, não. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu não quero ir para lugar nenhum neste mundo. Eu quero estar contigo. Eu quero deitar contigo. Eu quero caminhar contigo. Eu quero fazer tudo, mas com o Senhor na minha presença, porque não tem sentido nenhum este mundo, na qual Paulo diz, a qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Nós estamos aqui, passando uns dias aqui, irmãos, passando uns finalzinhos de dia ou mês, ou até ano, mas Jesus está à porta, e Ele diz assim, eis que venho sem demora, guarda-te o que tem, para que ninguém, nem o inferno, nem Satanás, nem os demônios, tome a sua coroa. Guarda o que tem. Aleluia, receba, Senhor Jesus. É para o Senhor, importa que o Senhor cresça e eu diminua. Ainda tem aqui Hebreus 4:13. Agora, para complementar isso aqui, irmão, que é fantástico. Mais fantástico ainda de que espada de 2 gumes. E não há criatura encoberta, nem fariseu, nem saduceu, nem essênio, nem os religiosos da época, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, aqueles olhos chama de fogo, como fogo, só vai ver aqueles olhos, quem pode olhar naqueles olhos, só quem for santo. Jesus Cristo disse, ser santo como eu sou santo, e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esses olhos vai ver Jesus. Os seus olhos vai ver Jesus. Não mais, nós vamos ver a igreja do Senhor vai ver Ele. Não mais com aquela coroa de espinho. Não mais com aquela coroa de espinho, mas com a coroa de rei.
escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluias, aleluias, mas todo tem que prestar conta, todo tem que prestar conta, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, Deus não olha como olha o homem, os que estão na frente dos seus olhos, mas Deus nesse momento sonda não só os corações que estão aqui e as batidas que eles estão dando, como de todo nesse planeta Terra. Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus seja louvado. A Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ô Pai amado, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos. Aleluias. Você ora do jeito que você quiser, sentado ou enjoelhado ou em pé. Aleluias. 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 Quando eu cheguei aqui, alguém me tocou. Quando eu aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glórias, aleluia. Alguém me tocou. Glórias, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, recebe o toque aí, igreja, recebe o toque aí. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glórias, aleluia. Alguém me tocou. Glórias, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Toca, Senhor. Toca nesse teu filho, Senhor. Ô, Senhor, reaviva, meu Pai, a vida deles, meu Pai. Aqueles que chegou aqui nesse lugar desanimado, achando, meu Pai, que está tudo acabado e tudo está começando, meu Pai. É um novo dia, Senhor. É uma nova história, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando nessa vida, meu Pai. Abraça, Senhor, esse teu filho, Senhor. Abraça, Senhor, porque o Senhor é um Pai de amor. Porque o Senhor amou esse mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que todos nele creiam, não pereçam, mas tenham vida eterna. Senhor, o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos amou. Que o Senhor viu o teu Filho, meu Pai, ser crucificado lá naquela cruz, aquele sangue que foi derramado naquela cruz, aquele sangue carmesim, meu Pai, aquele sangue, meu Pai, derramado por cada um de nós, Senhor. Vai tocando, meu Deus, vai moldando essa vida, vai curando, meu Pai, vai curando em nome do Senhor Jesus Cristo.